Olá pessoal, Deus abençoe você, sua vida, sua família, seu ministério. Aqui quem fala é o pastor Sérgio Santos. Estamos de volta no nosso canal A Luz das Escrituras. Nós estaremos dando continuidade à nossa aula de filosofia do curso bacharel, a nível de bacharel, curso avançado, e nós estaremos abordando, dando continuidade, na verdade, a um dos elementos da filosofia, abordados como a filosofia geral, e nós abordamos na aula passada a respeito da filosofia lógica, e dentro desse conceito logístico, da lógica, do pensamento lógico, nós tratamos aí também sobre um outro elemento que dá melhor esclarecimento à lógica, que é o silogismo. E agora, dentro desse silogismo, nós vamos estar trabalhando. Nós temos aí dois elementos que vai nos dar uma compreensão bem maior a respeito deste mesmo assunto, que é a indução, o argumento indutivo e o argumento dedutivo, ok? Não sei se você notou, o aparelho está um pouco baixo, porque o meu pedestal está com defeito, por isso que o aparelho está um pouco declinado aqui para baixo. Mas o importante é que você entenda o que nós estamos passando para você aqui nessa aula. Então, o que é um argumento indutivo, já que o silogismo, que ele não deixa de ser um instrumento da filosofia lógica, para a compreensão da mesma. Então, a indução e a dedução também são instrumentos do silogismo para a compreensão dos argumentos, ok? Então, para entender melhor o que é um argumento indutivo na filosofia. O argumento indutivo na filosofia é um argumento, aquele onde as premissas oferecem forte suporte para uma conclusão, ok? Então, porém, não garante totalmente que este argumento, na qual as premissas se apoiam, esse argumento na qual as premissas se apoiam, não garante a conclusão, de tal maneira que, se as premissas são verdadeiras, é provável que a conclusão seja falsa, ok? Então, vou repetir, tá? É ser um pouco complexo, mas a gente chega lá. Então, o que é um argumento indutivo? Um argumento aquele, argumento indutivo é aquele onde as premissas oferecem suporte para uma conclusão. Conclusão de quê? Conclusão de um argumento, ok? Porque estamos falando de um argumento, Então, é nisso que estamos tratando, de uma argumentação. Então, só que essa mesma premissa que oferece suporte para a conclusão, ela não garante totalmente, ok? Ou seja, é um argumento no qual as premissas apoiam a conclusão, ok? De tal maneira que, se as premissas são verdadeiras, se elas forem coerentes na sua fala, é improvável que a conclusão seja falsa, ok? Então, esse é o primeiro, a primeira definição do que seria um argumento
indutivo na filosofia, certo? Quem criou esse método, né? Nós vamos agora tratar disso. É um método que foi criado, é claro, por um dos filósofos que marcaram também o seu tempo e a sua história. E essa indução, ela é um método adotado pela ciência, sendo útil para as muitas pesquisas, né? Nós temos aí um número vasto de ciências, né? Existem aquelas ciências que nós já falamos sobre a ciência geral e a ciência específica, né? E essas é uma dessas ciências específicas, ciências que são relevantes a respeito do argumento indutivo, ok? Então, são úteis para as pesquisas e o responsável por elaborar essa estratégia de observação foi o filósofo Francis Bacon, né? No ano de 1561 a 1625, ok? Um dos maiores consagrados pensadores da filosofia moderna, né? Considerado o pai do método experimental. Então, Francis Bacon, ele é considerado o pai, né, do método experimental. Então, isso é importante a gente frisar, porque pode ser que seja uma questão de prova, né? Possa ser que seja uma questão de prova. Então, grava bem isso aí. O que caracteriza o pensamento indutivo? Raciocínio indutivo, ele é aquele que se utiliza dos fatos específicos para tentar provar uma conclusão, ok, geral, né? Então, é basicamente um método que se utiliza das verdades conhecidas até o momento para se criar uma regra geral, podemos dizer assim, ok? Que sirva para as diversas situações. Então, o que caracteriza o pensamento indutivo é exatamente a tentativa, né, os fatos específicos de tentar provar uma conclusão geral, ok? Então, nós vamos observar ainda que o método indutivo, ele pode ser definido, né, baseado como um método da indução, ou seja, uma operação ou um raciocínio mental que consiste em estabelecer uma verdade universal, né, porque ela é geral, tá certo? E uma referência geral, né, com base no conhecimento de certos dados ou números dados singulares, né? Um exemplo claro de um método indutivo. Podemos citar essa frase: todos os cães que foram observados, já que ela usa esse método de observação, todos os cães que foram observados tinham coração, ok? Então, embora ela trabalhe visando, e essa observação do método indutivo, ela começa da premissa maior para a premissa menor, ok? Do geral, do universal para o específico, ok? Podemos assim dizer a respeito da indução, ok? Agora, nós vamos observar esse método indutivo de forma mais detalhada, tá certo? Para que a gente possa ter uma visão melhor a respeito de como funciona esse método no conceito da praticidade da realidade, né? Do argumento, da argumentação, do que se quer de fato definir. E aí nós temos o método indutivo, raciocínio,
ou simplesmente indução, né? Porque quando a gente fala de método indutivo, estamos falando de indução. Ele é um tipo de argumento utilizado nas diversas áreas do conhecimento, ok? Esse método indutivo, ele é utilizado nas diversas áreas do conhecimento. E aí a gente fala, claro, dos conhecimentos específicos. E esse método que é usado, o intuito dele é chegar sempre a uma conclusão, ok? Então, o seu propósito é chegar sempre a uma conclusão. O método indutivo, ele tem como ponto de partida a observação, aquilo que a gente já falou agora anteriormente, para elaborar uma teoria. Sendo assim, ele é muito utilizado nas ciências, no qual parte das premissas verdadeiras, para chegar a uma ou algumas conclusões, que pode ou não ser verdadeiras, ok? Então, nesse sentido, a indução acrescenta informações novas nas suas premissas, certo? Que foram dadas anteriormente. Então, um exemplo, podemos pensar nas observações de um cientista, ok? Que analisa a temperatura e a ebulição da água. Primeiramente, ele observa como esse é um elemento da indução à observação. Então, primeiramente, ele observa qual o ponto de ebulição que a água se encontra. Por exemplo, se é de 100 graus Celsius. Para ter certeza, o cientista realiza essa experiência diversas vezes. Você sabe que a metodologia da ciência, né, o objeto de estudo da ciência para chegar a uma conclusão chama-se a repetição. Então, ele repete quantas vezes for preciso aquele mesmo estado para concretizar ou chegar a uma denominação comum. Então, ele vai levar essa experiência à repetição até chegar à mesma conclusão, ok? E aí determinar o ponto de ebulição, da qual, não é, sempre será de 100 Celsius graus, ok? Assim poderíamos notar a conclusão obtida. Nesse sentido, o cientista ele foi alcançado pela observação, certo? E a indução, porque estamos falando exatamente disso. São baseados na observação sistemática dos fatos. E aí, ela é observada na observação sistemática dos fatos por causa dos detalhes dessa observação. Os detalhes exatamente a repetição dos fatos que acontece ali. E aí nós vamos ver que, embora o método indutivo muito utilizado pela ciência, alguns estudiosos consideram essa abordagem falha. Eles consideram que essa abordagem indutiva na observação e repetição dos fatos pode cometer algum erro, segundo alguns cientistas, ok? Então, nós temos aí, né, esse método abordado pelo filósofo Francis Bacon, que é o método indutivo. Segundo esse filósofo, essa metodologia ela estaria dividida em 4 etapas. E a primeira etapa seria a coleta de informações, né, à luz das repetições que se é usada dentro de um método científico, né, através até da natureza, através também de uma organização sistemática e racional dos dados
recolhidos, ok? Em terceiro, a formulação de hipóteses também segundo a análise de dados recolhidos. E em quarto lugar, as hipóteses a partir das experimentações que se é feito através das repetições, ok? Agora nós temos aí também o método indutivo e o método dedutivo. Os métodos indutivo e dedutivo, eles têm uma certa semelhança, visto que parte de premissas verdadeiras que podem atingir conclusões, ou chegar a um denominador comum, ok? Ambos são utilizados com a finalidade de atingir a verdade, ou seja, de chegar a uma conclusão, ok? A diferença, no entanto, é que no método indutivo, essa conclusão pode ser ou não verdadeira, porque extrapola os limites das premissas, ok? Isso no método indutivo. O método indutivo, vamos chamar assim, ele pode não ser absoluto na sua verdade, devido ao exagero dos fatos, ok? Por sua vez, fazendo distinção do indutivo para o dedutivo, nós vamos ver que o método dedutivo, ele chega à conclusão extraída das próprias premissas. Já o método indutivo é chamado de ampliativo, enquanto o dedutivo de não ampliativo. Não ampliativo, o dedutivo, pelo fato dele ser absoluto, dele chegar a uma conclusão, ok? Então, assim, o método indutivo parte das observações e o dedutivo parte da teoria. Então, essa é a distinção que nós temos do método dedutivo para o argumento indutivo, ok? Um exemplo, o método indutivo, nós vamos ver alguns significados e exemplos. Para chegar a uma conclusão, esse tipo de raciocínio, porque estamos falando de um argumento racional, esse tipo de raciocínio parte do específico para o geral. Assim, de uma premissa, que é o início do argumento, uma premissa particular a uma generalização, até chegar à premissa maior, né? Nesse sentido. Note que ele pode criar conhecimentos novos, pode haver argumentos novos naquilo que ele se começa a fazer. Por exemplo, todo gato é mortal, todo cão é mortal, todo cão é mortal, todo pássaro é mortal, todo peixe é mortal, logo todo animal é mortal. O que a gente entende aí? Para chegar numa conclusão, esse tipo de método argumentativo parte do geral para o específico. Ou seja, a partir da premissa universal, geral, ele chega ao particular. Nesse caso, seria diferente, né, do método indutivo. Esse não cria conceitos novos. Exemplo, todos nós, ou todos os animais, melhor falando, são mortais. Peixe é um animal, logo o peixe é mortal. Ok? Então você vai ver que o método dedutivo, ele parte do geral para o específico, ok? Já o método indutivo, ele parte do específico para o geral, ok? Compreendido até aí? Então, muito bem. Então, essas são as observações que nós estivemos fazendo a respeito dessa
importância ou desses elementos do silogismo, ok? E daí é importante a gente entender, né, da necessidade que tem, né, a premissa, né, ou as premissas que existe desse argumento dedutivo para o argumento indutivo, ok? Já demos aí algumas definições, né? E deixando bem claro, para que não haja nenhuma confusão, é importante entender essa distinção do indutivo para o dedutivo. Então, se o argumento dedutivo, né, são aqueles que onde as conclusões são uma consequência lógica das premissas. Já os argumentos indutivos são aqueles em que a conclusão é uma consequência provável das premissas, ok? O dedutivo, os argumentos dedutivos são consequências lógicas das premissas. Já os argumentos indutivos, eles são uma consequência provável das premissas, ok? Então, Deus abençoe e que a gente possa, na próxima aula, dar seguimento, falando aí um pouco sobre um outro elemento chamado a falácia, que também vai nos ajudar a compreender melhor esse tipo de argumento, né, no que diz respeito à dedução e à indução, ok? Até lá, na nossa próxima aula.